Olá, caríssimos, eu sou Carlos A. Júnior e sejam bem-vindos ao projeto Um Quarto de Oração na nossa catequese destrinchada. Toda vez eu começo, falando sobre um quarto de oração, o que significa isso, Porque, na verdade, o projeto aqui, é catequese destrinchada, O encontro é de catequese destrinchada. É porque, na verdade, esse canal ele surgiu de uma ideia, de uma inspiração que Deus me deu de fazer do meu quarto um lugar de oração, Então, isso inspirado na palavra de Deus, quando diz, entra no teu quarto, quando quiseres rezar e tudo mais. Porém, tudo que surge da nossa inspiração de dentro, deve ser posto para fora. E foi esse se colocar para fora que daí surgiu a ideia do canal, Fazer um canal para que as pessoas entendam que não que eu vivo aqui no meu quarto, mas o que eu experimento de Deus aqui dentro do meu quarto. Então, que você também possa se inspirar das suas orações, das suas inspirações, também das suas tristezas, das suas angústias, se inspirar para que você também possa servir a Deus a partir de dentro, a partir do seu quarto de oração. Bom, hoje nós vamos falar sobre a lei moral, sobre essa justiça que está inerente ao ser humano. Ou seja, o ser humano ele tem uma facilidade, uma naturalidade para ser justo, para viver uma lei. Você vai olhar que todas as civilizações que já existiram, que existem, que tenham ou não contato com Deus, elas têm uma justiça inerente a elas. Eles colocam leis que devem ser seguidas por uma organização, por um respeito às pessoas. Então, existe algo que é natural do ser humano, e esse algo é uma lei que é natural do ser humano, certo? Então nós vamos para o nosso caderno, mas antes eu quero te convidar a se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com outras pessoas. E o mais importante é que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Compartilhe nos seus stories, pede para uma pessoa. Eu sempre falo isso aqui, Aliás, sempre não. Eu não costumo falar muito, mas eu preciso falar isso mais vezes. Se você, cada semana que você receber um vídeo desse, você distribuir para alguma pessoa e falar, olha, se inscreve nesse canal e acompanhe os vídeos, muitas outras pessoas vão estar recebendo. Então, cada semana uma pessoa nova. Imagina, nos 70 vídeos que nós tivemos agora, esse é o centésimo vídeo. Não, centésimo não, 70º vídeo. Acho que é isso que se diz mesmo. Você já estaria distribuindo para muitas outras pessoas. 70 pessoas já teriam conhecido. Eu acho que você não conhece 70 pessoas a ponto de mandar para elas. Então, faz esse favor para mim. Bom, é isso. Então, vamos para o nosso conteúdo de hoje. Vamos falar sobre a lei moral, certo? Então, hoje nós vamos dar uma introdução sobre a lei e a graça, porque nós vamos falar sobre esses dois temas nos próximos vídeos. Mas hoje nós falaremos mais especificamente sobre a lei moral, certo? Vamos primeiro falar sobre dar essa introdução. O homem é aquele nó no meio da corda do cabo de guerra, com duas forças puxando. Já viu quando a gente está brincando de cabo de guerra ou competindo de cabo de guerra? E aí existe aquele nó, que é o ponto que define o time vencedor. Passou de um lado, acabou, o outro time perdeu. Uma força é chamada as das bem-aventuranças. Então, uma força que vai puxar para um lado é a das bem-aventuranças, é a do bem, É de fazer o bem, é de se aventurar no bem, é praticar o bem. A outra força são das nossas feridas do pecado. Então, não é o mal que nos puxa, mas são as nossas feridas que foram causadas pelo mal. Mas o que nos puxa para o outro lado das bem-aventuranças são as nossas feridas. Só Deus pode salvar o homem
deste cabo de guerra. Então, nesse cabo de guerra, Deus é quem vai sustentar para as bem-aventuranças. Mas aí é necessário uma humildade, é necessário Cristo e é necessário essa graça e é necessário também trabalhar arduamente. Ou seja, é necessário ter o esforço do homem. Filipenses 2, de 12 a 13 vai dizer: trabalhai com temor e tremor na vossa salvação, porque é Deus que opera em vós o querer e o agir, segundo os seus desígnios. Eu sempre tenho falado isso, eu não sei se eu falei aqui, mas eu tenho falado nas minhas pregações, nas minhas formações. Deus trabalha no trabalho do homem. Então Deus não trabalha diretamente para a salvação no homem que não trabalha para a sua salvação. Deus não trabalha na uva, Deus não trabalha no trigo, Deus trabalha no vinho e no pão para a Eucaristia ser feita, para a Eucaristia existir. Então, da mesma forma, na nossa conversão, Deus trabalha no nosso trabalho. Então, quando nós trabalhamos, Deus opera. Deus não opera quando nós não trabalhamos. Então, se você está com dúvida, falando assim, por que Deus não age na minha vida? É porque você não está trabalhando com temor e tremor na sua salvação. Quando você começar a trabalhar na sua salvação, Deus vai agir. E Deus não deixa ninguém no silêncio quanto a esse trabalho. Deus não deixa ninguém no silêncio. Ele pode deixar em alguns silêncios, né? Algumas coisas ele não toca por enquanto, por um momento. Mas se ele prometeu, ele irá cumprir. O que não acontece é ele deixar totalmente no silêncio. É eu perguntar sobre A e Deus responder sobre B. Mas o B está me preparando para o A. Entende? Então, Deus trabalha sempre. Mas ele trabalha no nosso trabalho. Entendendo isso, agora nós podemos falar sobre o nosso trabalho. A parte do nosso trabalho que é viver a lei moral, que é obedecer a essa lei moral. E na semana que vem nós falaremos sobre a graça, certo? O que é essa lei moral? Uma breve introdução para nós entendermos aqui. Essa introdução vai do 1950 até o 1953. São 4 parágrafos aqui. A lei moral, então, é definida por ser uma obra da sabedoria divina do Criador. Então, o que acontece? Deus, ele criou o ser humano, mas ele também criou o software. Ele não criou somente o hardware, ele criou o software também. E esse software, ele tem vários programas, várias coisas que já estão pré-instaladas. Mas que mesmo na pré-instalação, elas já funcionam algumas coisas. Então a gente vai percebendo que a criança, o bebê até mesmo, ele tem uma certa lei moral, ele sabe o que é certo e o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Por isso que ele chora, por isso que ele se ri, por isso que ele acha graça de algumas coisas, por isso que ele se entristece com outras coisas, porque ele tem um senso moral do que é bom e ruim para ele. Mesmo que seja de um sentimento, ainda ele tem essa visão. Também, essa lei moral ela é implantada na instrução paterna, não só paterna de Deus, mas deve ser implantada pela figura paterna. Pela figura paterna. Então é a figura paterna que deve introduzir essa lei na criança. Dizer, olha, isso está errado, colocar os limites daquilo que é bom e daquilo que é ruim. Apresentar a figura heróica para o ser humano. Apresentar essa figura heróica para o filho. Então é papel do homem apresentar essa força. O papel da mulher é apresentar, e a gente vai falar isso depois, o papel da mulher é apresentar essa graça, a beleza, o amor. O papel do homem é apresentar a lei. O papel do pai é apresentar essa lei, essa diferença entre bem e mal. É limitar, falar daqui para cá é mal, daqui para cá é bom. Também por uma pedagogia de Deus. Deus vai nos ensinando. Ao longo das nossas vidas, Deus vai nos ensinando, vai nos revelando. E prescreve também os caminhos do homem. Prescreve os caminhos ao homem. Ou seja,
essa lei ela vai nos orientando naquilo que nós devemos fazer. Então, quanto mais nós nos aproximamos dessa lei, quanto mais nós nos deixamos guiar por essa lei, mais nós vamos indo por um caminho justo, por um caminho de uma lei. Também devemos, essa lei é definida porque ela nos dá as regras do procedimento, de como nós devemos proceder, de uma forma não somente natural, mas de uma forma não somente orgânica, mas também de uma forma inorgânica, ou seja, de uma forma que eu preciso me violentar para seguir. Muitas coisas vão ser violência. Quando, por exemplo, você pode reparar nos temperamentos. Existem temperamentos que são naturais para algumas virtudes, enquanto algumas virtudes não são tão naturais para este temperamento. Mas, em compensação, esse segundo temperamento ele tem atividades virtuosas que não são próprias da primeira. Então, todas as pessoas elas têm essa necessidade de trabalhar para proceder de forma positiva. Também a lei moral ela nos proíbe os caminhos maus, né? Isso dado pela figura paterna, mas também dado pelas figuras paternas, não somente uma, porque a gente não vai ter uma só figura paterna durante a vida toda, né? A gente não vai ter só o pai, mas a gente vai ter outras figuras paternas também, o professor, a professora, muitas vezes, um instrutor, alguém, um amigo mais velho, um primo, um irmão. Então todos eles vão nos apresentando o que é bom e o que é ruim, certo? Até mesmo o governo ele vai apresentar isso também, né? A igreja ela vai ter essa figura paterna de certa forma. Também firma nos preceitos e nas promessas de Deus, ou seja, nela, vivendo a lei moral, é que Deus vai nos garantir que nós receberemos as promessas dele, as promessas dele, certo? A lei dada por Deus ao homem. Então, existe uma lei que foi dada por Deus ao homem, certo? Toda lei procede de uma autoridade e deve ser ordenada ao bem comum. Então, aqui eu não estou falando de autoridade somente de Deus. Eu estou falando de autoridade. Então, uma regra, para você tirar a CNH, você tem que ir em alguma instituição do governo para tirar essa CNH. Você precisa de uma autorização para dirigir. Então, você precisa de uma autoridade que te afirme que você é capaz de dirigir, certo? Então, ela vai ordenar, ela vai dizer quem pode, quem não pode, quanto pode, onde pode, o que pode, tudo mais. Toda a lei é reconhecida ou estabelecida pela razão que foi dada por Deus ao homem. Então, essa organização, essa ordenação que é colocada no homem, que é dada ao homem, que é gerada no homem, que é inerente ao homem, foi dada por Deus. Não somente isso, mas a organização de autoridade. Toda autoridade foi constituída por Deus. Só o homem recebeu a razão e só o homem recebeu a lei. Então, o ser humano é um ser, unicamente só ele tem a lei para seguir. Os outros animais não têm leis. As outras criaturas não têm leis para seguir, né? Leis morais. Eles têm leis da natureza e tudo mais, mas não leis morais para seguir. Então, um animal está isento de ser julgado moralmente. Um animal está isento, uma criatura, uma planta está isenta, a água, um mineral está isento de ser julgado moralmente. Isso é óbvio, né? Mas a gente precisa entender. Quem é julgado moralmente é o homem. E o homem é julgado moralmente por conta da sua razão. Por conta da razão recebida. Porque ele tem consciência e tem capacidade de raciocinar. O homem é o único ser que dispõe da liberdade e razão para regular seus procedimentos. Então, só o homem tem capacidade tem liberdade para agir. Quais são os tipos de leis existentes? Existem 5 tipos de leis existentes e uma delas deriva-se duas, ou distingue-se duas, certo? A lei eterna, ou seja, existe o bem
e o bem criou todas as coisas. Existe Deus e Deus criou todas as coisas. E a ele todas as coisas criadas retornarão. Existe uma lei natural que depende da natureza de cada espécie. Então a lei a natureza da árvore, da macieira é dar maçãs. A natureza do javali ou da onça é caçar. A natureza do pássaro é voar. A natureza dos peixes é nadar. Então existe essa lei natural que para cada um. Existe também a lei revelada, ou seja, revelada por Deus. E ela vai se distinguir em duas, vai se diferenciar em duas. A lei antiga, que é do Antigo Testamento, e a lei nova, que é a lei dada por Jesus, que é a boa nova. Essa boa notícia, que é o evangelho, certo? Esse evangelho que vai se dividir, quando a gente escuta a palavra evangelho, significa, ângelo é uma mensagem, uma notícia, certo? É uma mensagem. E essa Ev é nova. Então é uma mensagem nova, é uma boa nova. Também existe a lei moral da lei civil, que é a lei onde nós temos os nossos afazeres civis. A gente não pode, em alguns lugares isso vai mudar de lugar para lugar, então depende de cada civilização. A lei eclesiástica, que é aquela lei que rege o espiritual. Mas não somente o espiritual no sentido, se eu rezar assim eu serei salvo. Não, mas essa a lei dos sacramentos, a lei da imposta para você viver dentro de uma sociedade eclesial, certo? Então são essas 5 leis que nós temos. A lei eterna, a lei natural, a lei revelada, a lei civil e a lei eclesiástica. Falaremos de algumas dessas leis mais para frente, certo? Só para nós pontuarmos aqui. Qual é a plenitude da lei? A plenitude da lei é Cristo. Cristo é o encontro da plenitude e a unidade da plenitude. E a unidade da lei. Então ele não é só o ponto mais alto, mas ele é o ponto que reúne todas as coisas. Quem assistiu Loki vai entender o que eu vou falar aqui. Quem não assistiu, mas existe um momento, e aqui não é spoiler, porque já tem tempo que já passou, então se você não assistiu, quer assistir e não assistiu ainda, aí o problema é seu, né? Pula essa parte aqui, esse trecho aqui, mas é o seguinte, tem um momento lá que o Loki ele se vê envolvido em todas as linhas do tempo, e nessas linhas do tempo ele vai juntar todas as linhas do tempo para formar uma só, para depois organizar as leis. Jesus ele faz isso é algo que pode ser olhado para uma analogia para Jesus. Jesus é esse que une toda a lei em si. Ele une toda a lei em si. E ele não somente ele une a lei, mas ele ergue a lei acima. Então ele captura toda a lei. Ele vive toda a lei e ele ergue a lei acima de todos. Acima de todos. Para que todos vejam, para que todos tenham ciência, para que a todos sejam revelado essa lei. Jesus é o caminho da perfeição. Então, para viver a perfeição da lei, devemos olhar para Jesus. Para viver a perfeição da lei, devemos olhar para Jesus. Ele é o fim da lei, porque só ele ensina e confere a justiça de Deus. Ao olhar para ele é que nós vemos a lei de Deus perfeita e justa sendo vivida e sendo ensinada, certo? Então nós temos esses 19 minutos aqui para essa introdução à lei moral. Agora nós vamos começar no tema. Vamos lá. A lei moral natural, certo? Então nós vamos falar sobre essas 3 leis aqui. Primeiro, então, que nós podemos falar. O que é essa lei natural? O homem participa da sabedoria, da bondade e na bondade do Criador. Então, tudo aquilo que Deus quis que o homem participasse, Deus criou para o homem. E o homem participa dessa criação. O homem participa dessa sabedoria divina. Então, existe uma ordem
no universo da qual o homem participa. Essa ordem foi instituída por Deus. Mas também não somente uma ordem, mas toda a criação é banhada pela bondade de Deus. Toda a criação, o universo. Por isso que ao olhar a natureza, nós nos deparamos com uma beleza, como se nós estivéssemos sendo amados, porque existe essa bondade de Deus banhando a criação. Além de natural, a lei natural, está escrito errado aqui. A lei natural é aquela que permite o homem discernir o bem e o mal, a verdade e a mentira através da razão. Eu já dei esse exemplo aqui, mas lembra aquele exemplo do bebê que ele, num caso específico, por exemplo, o pai está batendo na mãe, agredindo, né? Violência doméstica ali. E o bebê ele está vendo aquilo. Ele está vendo aquilo. O que o bebê ele age naturalmente? Ele chora. Ele começa a se sentir desconfortável, né? Ou quando uma coisa incomoda ele, ele chora. Ele sabe o que é bom e o que é ruim. Eu já falei isso aqui agora há pouco, né? É o bebê manifestando essa lei natural nele. Mas essa lei natural ela vai crescendo e vai evoluindo. Então a gente percebe, né? As pessoas elas vão percebendo. Então existe uma racionalização da lei que é própria do ser humano. O ser humano vai aprendendo a lidar com isso. Além dessa, a lei natural... Gente, mas por que escreveu isso aqui errado? A lei natural é dada também aos animais, porém nelas se reflete através do instinto. Então, no homem se refere, se vive através da razão, o homem só vive a fé através da razão, e o homem só vive a lei, o homem só vive a lei através da razão, e o animal só vive a lei natural através do instinto. Exemplo do bebê que reconhece o que é justo e o que é injusto. Então, certo? A lei natural no homem deve ser subjugada pela razão e a vontade. Então a razão e a vontade é que vão ordenar essa lei natural. Porque pode ser que alguma coisa venha corrompida de fábrica. Pode ser, não de fábrica, né? Porque Deus é a nossa fábrica. Mas pode ser que alguma coisa se corrompa no meio do caminho. Alguma coisa se perca por conta de alguma atitude, por conta de algum temperamento, por conta de alguma... algo ensinado por alguém que foi ensinado de forma errada, certo? Então, a razão e a vontade, a pessoa precisa pensar sobre isso para agir e manifestar-se de forma coerente. Assim, a lei natural ordena-o a fazer o bem e proíbe a fazer o mal. Então, o que a lei natural vai dizer para o homem? Faz o bem e evita o mal. Proíbe o mal e praticar o bem. Qual a finalidade da lei natural? A lei natural a finalidade da lei natural é fazer o homem praticar o bem e atingir o seu fim. A finalidade dela é fazer o homem praticar o bem e atingir o seu fim. Qual é o fim do homem? Deus. Por isso mostra ao homem o caminho a seguir. Então a lei natural ela vai mostrando um caminho. São Paulo ele vai fazer críticas duras a respeito da lei, mas não são críticas extremamente descredibilizando a lei. Não é isso. Ele está dizendo, a lei não é o fim. E era o que os judeus da época, eles entendiam, que era viver a lei. E só isso. E não era isso. Não era isso. A lei pela lei, ela mata. Então, nós devemos viver a lei porque ela é um caminho para chegar ao nosso bem, ao nosso fim. Enuncia então os preceitos primários e essenciais que regem a vida moral. Então, os preceitos primários de não matar, de não mentir, de não cometer incesto, de não praticar luxúria, de viver uma vida paciente, uma vida calma, uma vida no bem, tratar as pessoas com respeito. Então isso é algo que vai sendo natural,
nas pessoas, certo? Prova disso é que, você fala assim, mas tem gente que não respeita, mas ela respeita alguém. Toda pessoa, por mais ruim, por mais má que ela seja, ela respeita e ama alguém. Então não existe ninguém no mundo que não ame uma outra pessoa, que não respeite uma outra pessoa, né? Talvez ela possa ter algo corrompido e tudo mais, mas sim, ela respeita. Sua base é a aspiração e submissão a Deus. Então, como nós vamos viver essa lei natural? Quando nós respeitarmos e aspirarmos o que Deus aspira e nos subjugarmos a Ele. Então, aquele que se subjuga a Deus de forma correta, ele está praticando essa lei natural já nele. É chamada lei natural devido à natureza humana e não em relação à natureza dos seres irracionais. Então é chamada de lei natural por causa da natureza humana. A lei natural nada mais é do que uma luz posta por Deus para iluminar nossa inteligência. Então, Jesus é o caminho. Mas sobre esse caminho, a gente precisa... O próprio Jesus, ele veio dar leis. Ele veio dar leis, né? Então ele vai pontuando muitas coisas que são leis. Que são leis para o homem. E aí, Deus ele vai iluminando com essa luz o caminho do homem. Aí aqui eu fiz uma referência ao Senhor dos Anéis, uma lei para todos governar. A lei natural é universal nos seus preceitos e está presente no coração de cada homem e estabelecida pela razão. Nós já vimos isso. Ela é universal. Todo homem nasce com ela. Todo homem nasce com ela e é presente no coração do homem e é estabelecida pela razão. Então aquele que tem a razão, que consegue raciocinar, ele já tem essa lei própria nele. Ela exprime então a dignidade da pessoa, de cada pessoa. Então, uma pessoa que vive a lei, né, ou não vive, ela tem a sua dignidade. Nós aprendemos isso na semana passada. E ela determina os deveres e direitos fundamentais de cada um. Então ela vai definir o que é dignidade, o que é direito e o que é dever. Certo? Então anota essas três coisas, esses 3Ds, esse DDD. Dignidade, deveres e direitos. A lei natural ela vai definir a dignidade do homem, os deveres e os seus direitos. Suas ordens apelam para o dever e suas proibições desviam da falta. Então, ordenar é dizer, deve fazer isso. As ordens da lei, o que a lei manda fazer, é dizer, olha, você deve fazer isso. Você deve fazer, é uma dívida. E as proibições, elas falam assim, olha, não vá por aí. Não vá por aí. A lei fala assim, não mate. Então, você não deve matar. Certo? O que deve e o que se deve fazer. O que deve-se e o que não se deve fazer. Como a lei natural é aplicada aos vários povos, então, aí aqui nós vamos ver os vários povos que existem. A forma de aplicação da lei varia conforme as diversas culturas e povos. Aborígenes, africanos, europeus, asiáticos, americanos, sul-americanos, todos eles, cada um tem a sua lei natural, né? Cada um tem a sua lei própria. Mas isso não significa que elas podem ser aplicadas com relação a como? Elas vão ser adaptadas, né? E muitas vezes multiplicadas com relação aos seus vários lugares, épocas e circunstâncias. Então, um mesmo lugar, uma mesma época, mas com circunstâncias diferentes, vão ter leis diferentes. E eu falo lugar aqui, lugar amplo, né? Por exemplo, Goiás, estado de Goiás. Podem ser o mesmo lugar, pode ser a mesma época, mas circunstâncias diferentes. Por exemplo, circunstâncias de pobreza, circunstâncias de que um lugar é bem abastecido com comida e o outro não. Ou lugares, né? Ou épocas também, isso aqui é mais fácil de entender.
mesmo na diversidade, continua a unir os homens entre si. Então, mesmo que exista essa pluralidade, né, e desculpa a dicção aqui, essa pluralidade, essa diversidade, os homens são unidos por uma lei. Então, essa lei natural, ela vai ser vivida tanto aqui, quanto na África, quanto nos aborígenes, quanto na Ásia, quanto na América do Norte, América do Sul, Europa. Ela vai ser vivida. É uma lei natural que vai ser vivida. Importa muito mais haver os pontos comuns aos pontos diferentes. Então, para essas diversidades, aquilo que for diverso, aquilo que for distinto, a gente precisa olhar aquilo que é igual, aquilo que é equitativo. Então existe uma lei que é imutável e permanente. Essa lei natural, ela é imutável e permanente através de toda a história. Ela não vai mudar. Ela não vai mudar. Ela pode ser aplicada de formas diferentes, ela pode ser passada de formas diferentes, mas ela será a mesma. E ela será permanente, de todos os tempos. Então, matar vai ser sempre errado em qualquer lugar. Não ter paciência vai ser errado em qualquer lugar. Ofender os pais, ofender alguém vai ser errado em qualquer lugar. Ofender a dignidade da pessoa vai ser errado em qualquer lugar. Então, o que se pode fazer é negar essa lei natural, mas nunca destruí-la. Então, a gente pode colocar um pano sobre ela. Dizer, olha, não, eu não quero viver isso aqui, não. A sociedade pode fazer isso, mas ela não pode destruir a lei. A lei ainda está lá. Porque é algo que é colocado por Deus em nós. Ela estará sempre presente no coração do homem, como uma luz que pode ser abafada, mas nunca apagada, da qual seus raios atravessam as menores frestas. Então está sempre ele falando, olha, é uma luz, né, que pode colocar um pano por cima, mas no meio das frestas do pano, dos intervalos ali entre os fios do pano, passa-se a luz. Certo? Você pode cobrir e ainda assim a luz vai passar. São reveladas conforme a evolução. Então essa lei natural é revelada conforme a evolução. Então, quanto mais o homem evolui, mais ele vai entendendo. Então, muitas vezes, esse processo, esse caminho de evolução do ser humano, a pensar o que é certo, o que é errado, e às vezes as pessoas, eu acho assim, muito triste quando as pessoas fazem piada. Quando as pessoas fazem piada a respeito de coisas que estão mudando na vida, na civilização. Então, é entender que a civilização ela vai mudando, ela vai evoluindo, ela vai crescendo, e essas não é que o fundamento muda, mas é que a forma de pensar e ver a importância de algumas coisas ela vai mudando. Claro que nós não devemos mudar a importância das coisas. O homem é mais importante que os animais. Cuidar dos animais é importante, cuidar da natureza é importante. Mas de nada vale eu cuidar da natureza se eu não cuidar do homem, cuidar da alma do homem. Então essa fundamentação, essa lei, ela se liga a ela por reflexão e adições jurídicas. Então, quanto mais a gente vai refletindo sobre algo, sobre o assunto, mais nós vamos modificando e adicionando juridicamente aquilo que não existe. Então, por exemplo, bater em mulher sempre foi errado. O homem agredia, violência doméstica, né? Bater em mulher não, né? É muito pejorativo falar assim, muito estranho falar assim. Mas a violência doméstica ela sempre foi errado, certo? Mas só agora assim, ó, no tempo atual, é que nós estamos aplicando a lei de forma mais dura para aqueles que cometem esse erro, certo? E elas vão evoluindo. Os preceitos da lei natural não são sempre claros para todos, necessitando da graça e da revelação para serem plenamente compreendidos. Então, uns vão ter mais clareza de bem e dessa lei natural do que outros. E aí por diversos motivos, mas catequeticamente falando, né, como é um programa de catequese aqui, é esse pano. Tem gente que coloca mais pano, vai passando pano mais para a lei. E tem gente que passa menos pano. Essas que passam menos pano, elas vão tendo um esclarecimento melhor conforme a lei. A lei natural serve como base para a lei revelada e a graça,
que é a que nós vamos falar agora, certo? Então nós vamos falar sobre essa lei antiga, certo? Então a lei antiga, existem duas leis, a lei antiga e a lei nova, que aí nós falamos aqui, né? Os tipos de leis. Quais são os tipos de leis? Nós vamos falar sobre essa lei aqui. Deixa eu mudar isso aqui. Deixa eu mudar aqui. Vou colocar só para a gente diferenciar isso. Então essas duas leis é que nós vamos falar. A lei natural e a lei revelada. Por quê? Porque falar da lei civil não implica em catequese. Falar da lei eclesial também não implica em catequese ainda. Certo? Não, aliás, não implica em catequese. No sentido de que nós já falamos sobre a lei, falamos sobre os sacramentos, vamos falar sobre os mandamentos, né? E a lei eterna, ela é eterna, ela é para todos. Certo? Então, eu só voltei aqui para nós relembrarmos, então, isso aqui. Falamos da lei natural, agora vamos falar sobre a lei revelada. Quais são as leis reveladas? A antiga e a nova. Então nós vamos falar sobre a lei nova, a lei antiga primeiro. A lei antiga foi revelada em diversos e consecutivos momentos. Quais foram os momentos que foram sido reveladas? Então Deus começou a sua revelação lá na criação. Depois ele passou a revelar nas suas alianças. Alianças com Noé, alianças com até mesmo com Adão, alianças com Noé, Abraão, Isaac, Jacó, alianças com Moisés, alianças com Josué e assim por diante. Alianças com Davi, todas essas foram alianças. A plenitude da revelação é Cristo. A plenitude da revelação é Cristo. Cristo ilumina a nossa vontade, ou seja, o que nós queremos, o que nós devemos querer e o que nós devemos pensar. Cristo vai iluminar isso. Então ele revelada a razão e a vontade. Então Cristo vai iluminar, revelar, né? Quando você ilumina alguma coisa, você revela o que está no quarto. A lei de Moisés exprime muitas verdades naturalmente acessíveis à razão. Então, quando Moisés foi revelado os 10 mandamentos, que nós falaremos nas próximas semanas, né? Daqui a algum tempo, né? Ainda vamos falar. Muitas coisas já eram vividas, até mesmo por outras civilizações também. Eram vividas por outras civilizações. E aí, nós temos essa... A gente pode observar que muitos mandamentos eram vividos, principalmente os mandamentos referentes ao homem, já eram vividos pela natureza. Mas Deus ele vai só colocar, falar assim, olha, isso aqui não pode mesmo. Ele vai só firmar, né? O Decálogo. Os 10 mandamentos são um compêndio da lei antiga, também chamados de Decálogo, né? Que são essas 10 falas, essas 10 palavras. Tem como base a vocação do homem, que é essa vocação do homem chamada ao bem, chamado a Deus. O fim último do homem é Deus. São destinados a fazer o homem a viver sua vocação e proíbe de viver o contrário ao amor de Deus. Então vai destinar o homem a viver a sua vocação e proibir aquilo que afasta da sua vocação, que afasta do seu chamado. É uma luz para a consciência humana. Então os 10 mandamentos é uma luz para a consciência humana. Então o que o homem tinha dúvida, Deus vai colocar uma certeza. Matar é errado? Sim, matar é errado. Mentir é errado? Deus vai confirmar. Mentir é errado. Então, os 10 mandamentos eles vão sendo uma confirmação daquilo que já estava dentro do homem. E manifesta esses apelos do caminho do Senhor. Então, é um apelo de Deus para que nós vivamos. Para que nós vivamos os 10 mandamentos. E ele nos protege contra o mal. E ele vai nos proteger contra o mal. Muito mais do que isso, os 10 mandamentos eles vão nos proteger contra o mal que nós vamos viver. Que nós podemos viver. Essa lei do Decálogo, a lei antiga, ela é perfeita.
Porque, como um pedagogo, ela mostra o que se deve fazer, mas não dá a força para ser... Aliás, tá errado isso aqui, gente. Nossa senhora, mas eu digitei tudo errado aqui. A lei antiga é imperfeita, porque como um pedagogo, ela mostra o que se deve fazer, mas não dá força para ser cumprida. Então, um professor, ele ensina o que se deve fazer, certo? Mas ele não dá força para o aluno fazer. Então, se o aluno não quiser viver, ele não vai viver. Se o aluno não quiser pensar sobre quanto é 2 mais 2, ele não vai pensar. Se o aluno não quiser fazer conta, ele não vai fazer. Mesmo que o professor tenha ensinado a ele. Saber não significa fazer. Então, um pedagogo ele vai ensinar, mas ele não dá força. Se uma pessoa quiser ou não quiser fazer, isso depende dela. A força tem que vir de dentro. Somente a graça do Espírito Santo dá essa força. Então, por isso que o Espírito Santo é infundido em nós. Porque é de dentro que surge essa força. De fora vem a lei, de dentro vem a graça. E aí, a lei iluminando o homem e a graça impulsionando o homem, dando força ao homem, é que o homem se torna santo. O homem não se torna santo só pela graça. O homem se torna santo também pela lei que é revelada a ele. O evangélico protestante que fala, só a graça basta. Mas aí ele vai lá e começa a falar sobre os 10 mandamentos na igreja dele. Está iluminando as pessoas com os 10 mandamentos. Ele está dando uma lei. Então ele não está falando somente da graça, mas a graça, ela é uma força. E não adianta só eu ter força se eu não souber a direção. Um chute de uma bola, ela precisa de força, mas ela também precisa de direção. A lei dá a direção, a graça dá a força. Sem força, a bola não chega. Sem direção, a bola não atinge o que ela precisa atingir. Então a lei e a graça, elas andam juntas, elas vão dar juntas. Esses dois capítulos, 70 e 71 desses episódios das nossas aulas, eles vão nos garantir isso, certo? E aqui um exemplo, né, que eu dei, é o carro e não a placa que faz chegar ao destino. Ah, sim. É o carro e não a... É porque eu escrevo e às vezes eu esqueço o que faz chegar ao destino. É o carro. Mas sem as placas eu fico perdido. As placas são a lei, certo? As placas são a lei ali. Mas sem as placas eu vou para outra direção. Eu posso ter o melhor carro do mundo, com gasolina infinita, mas eu vou para o lado errado. Então, da mesma forma, né, esse chute. Ele pode ter força, mas se ele tiver para força errada, é o gol contra. Né? Mas também, se eu tiver placa e não tiver carro, também não adianta. Da mesma forma, mas sem a placa não haveria direção. E existe essa lei que prepara para o evangelho. Então essa lei revelada, essa lei antiga, ela vai simplesmente nos preparar para a realidade, para o que é certo, para o que é o evangelho. Como um pedagogo mesmo, que vai ensinar, e Deus vai ensinar nessa lei antiga, por que Deus não ensinou isso antes? Por que Deus não ensinou essas coisas? Porque como um pedagogo, ele vai ensinando por etapas. Então Deus vai ensinando por etapas, não porque ele não sabe ensinar, porque ele tem que estudar o assunto. Não é isso, é porque o ser humano ele precisa de etapas. Você vai olhar isso para a criança e vai perceber, nessa criança ela vai crescendo, você não pode falar de certos assuntos para uma criança, porque ela não vai entender, vai ser jogada fora para ela. Vai ser jogada fora. Talvez, se ela tiver memória, tiver anotado, ela vai se lembrar lá na frente, mas quando ela entender. Mas antes dela entender, não vai ser proveitoso para ela. Então essa lei ela vai preparar, essa lei antiga vai preparar para o evangelho. A lei é a profecia e pedagogia das realidades futuras. Então ela vai profetizando o que vai acontecer, mas ainda não aconteceu. Vai profetizando. Vai acontecer isso aqui.
Vai acontecer. O Espírito Santo descerá sobre vocês. Oséias 3, né? E assim, Deus enviará o seu filho, nascido de uma virgem. Então, é profecia. Mas vai preparando. Vai preparando. É aquela coisa assim, ó. Ó, tem uma surpresa vai fazer. Eu quero que você faça isso, isso e isso aqui para surpresa. Você não sabe o que vai acontecer, mas você já está se preparando para a surpresa. O papel da profecia, então, é preparar para a chegada do que é anunciado. Então, ela vai nos preparar para o que é anunciado. A profecia, ela não vai dizer o que vai acontecer, mas ela vai nos preparar para acontecer, para o acontecimento, para o acontecido. Certo? O papel, então, da profecia é anunciar. O papel da profecia é preparar quem está acolhendo a mensagem. E o papel da pedagogia é educar no caminho correto que se deve fazer. Porque não adianta nada eu preparar e dizer assim, olha, isso aqui vai acontecer. E aí eu não educar como fazer. E aí a pessoa começa a ir para o outro lado. Fala assim, espera aí, você tá indo embora. Tá chutando no gol contra. Não. Então ele tem que saber onde ele chutar. No momento certo, na hora certa. Somente Cristo e o Evangelho são capazes de efetivar a lei. Na verdade, Cristo e o Evangelho é a mesma coisa, né? Cristo é a mensagem, Cristo é a boa nova. Então, somente Cristo é capaz de efetivar essa lei. Então, Cristo é o primeiro a viver a lei plenamente. A lei de forma plena. E para nós finalizarmos, vamos falar agora sobre... E tem muita coisa para falar. Vamos falar sobre a lei nova ou a lei evangélica. A lei nova e evangélica, ela é perfeita e mais que necessária. Então, se a outra era imperfeita, essa é perfeita. Se a antiga era imperfeita e necessária, a nova lei é perfeita e mais que necessária. Mais que necessária. Ela encontra sua plenitude em Cristo e no Espírito Santo. Cristo não somente nos dá a lei, mas o exemplo para vivê-la. Ele fala, vivam assim. E olhando para ele, nós vivemos como ele. Temos o exemplo para viver como ele. O Espírito Santo não somente está no nosso redor, ao nosso redor, mas dentro de nós, nos imprimindo suas leis no Espírito. Eu lhe incutirei a minha lei e eu a gravarei em seu coração. Serei o seu Deus e Israel será o meu povo. São duas passagens. São duas passagens aqui, Hebreus 8:10 e Jeremias 38. Essa incutir a lei ao Espírito Santo. Gravar a lei ao Espírito Santo que está infundido em nós, como eu já disse aqui. A lei nova é a graça do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo nos dado no batismo é essa lei. É essa lei nova do Evangelho, a lei nova, a lei evangélica. É dada aos fiéis pela fé em Cristo através do batismo, né? Que a gente pode acrescentar através do batismo, certo? E ela opera pela caridade. Como é que ela vai se manifestar? Como é que ela vai ser manifestada? Através da caridade. Quanto mais a pessoa vai sendo caridosa, mais ela vai mostrando essa fé, esse Espírito Santo agindo nela. Serve-se do sermão do Senhor e dos sacramentos. Então, a gente pode utilizar o sermão do Senhor, Mateus 5, 6 e 7, capítulos 5, 6 e 7, e também de todos os outros sacramentos. E é o cumprimento da promessa. O sermão que nosso Senhor pronuncia na montanha é a carta perfeita da vida cristã. O sermão da montanha é esse que eu já falei. Mateus 5, capítulo 5, 6 e 7. Capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Tá bom? É todo esse sermão. Nesse sermão encerra-se todos os preceitos próprios para guiar a vida do cristão. Mahatma Gandhi uma vez ele disse que se todos os livros do mundo fossem perdidos, mas sobrassem apenas o Sermão da Montanha, que é esse trecho que eu já acabei de falar, a sociedade se reergueria moralmente novamente, através desse. Isso uma pessoa não cristã dizendo, porque ele entendia o valor daquele sermão. A nova lei realiza a antiga.
A nova lei realiza a antiga. Então, a antiga ela não é abolida por Jesus, mas ela é realizada. Lembra de uma promessa? A promessa ela é cumprida quando o acontecimento surge, existe. Então, a lei nova ela cumpre a antiga. Ela realiza a antiga. Cumpre as promessas divinas, elevando-as e ordenando-as para o reino dos céus. Então, somente a lei não vai ser uma lei de prosperidade, mas de prosperidade celestial, prosperidade espiritual. A pura ela vai tirando as arestas, retirando as imperfeições, frutos do pecado, frutos das feridas, frutos do egoísmo, frutos do orgulho do homem, frutos da avareza do homem, frutos da ignorância do homem, vão tirando. Ela também vai ultrapassando, pois além através porque ela vai dando a caridade e a humildade, que é muito mais do que a lei pede. A lei não pede a caridade e a humildade, essa caridade generosa e nem essa humildade, mas ela vai ultrapassando. Ela vai vai ultrapassando. Então a pessoa que vive a lei nova, a lei atual, a lei evangélica, eu ia falar apocalíptica, a lei evangélica, essa lei evangélica, a pessoa vai viver a humildade, vai ser chamada a viver a humildade e a viver a caridade. E ela leva à perfeição, pois traça os caminhos surpreendentes do reino. Certo? E agora nós temos, então, de fato, a passagem da teoria para a prática. A teoria é a lei antiga, a lei nova é a prática. Saber a teoria não garante saber aplicar a prática. A lei nova retira as virtualidades ocultas da lei antiga. Então, o que era virtual para a lei antiga, o que era somente algo que não era visível, vai se tornar agora visível. O que era virtual passa a ser real. A lei nova não traz nenhuma novidade à lei antiga, mas reforma o coração que recebe a lei. É como se existisse um holograma. O holograma ele não é tateável, palpável. A lei nova ela é palpável. A gente consegue ver ela. E ela é encarnada. E é Jesus. Entende? Então a lei antiga ela não era um holograma que a gente não via. Por isso não se podia fazer imagem. Porque a lei ela não tinha... Deus não tinha uma imagem. Mas a partir do Novo Testamento, ele tem uma imagem, e é Jesus. Pois é no coração que o homem escolhe entre o puro e o impuro e escolhe e é no coração que o homem se forma na fé, na esperança, na caridade e nas outras demais virtudes. Então, quando ele busca o puro, ele vive a fé, a esperança e a caridade e as outras virtudes. Quando ele vive o impuro, ele busca as imperfeições, ele busca os vícios e tudo mais. Então existe uma nova religião. Essa nova religião são os novos atos da religião. Quais são os novos atos da religião? Então antigamente era o sacrifício, era da lei antiga. Agora são a esmola, a oração e o jejum. A nova direção da religião quais são os atos da religião? Então, a religião católica, ela se baseia aqui. Nessas três realidades. O que nós fazemos? A esmola, a oração e o jejum. Essas três coisas. Certo? O não apego aos bens, a oração que nós não nos apegamos ao nosso poder, mas nos humilhamos a Deus e nos recorremos a Deus e não apegamos também aos prazeres, o jejum. A esmola, que é o não se apegar ao ter, a oração, que é o não se apegar ao poder, e o jejum, que é não se apegar ao prazer. Qual é a direção da nova religião? A direção é o Pai. Jesus vem apresentar o Pai. O Pai e não o homem é o centro da nova religião. Então o Pai é o centro. É Ele que nós nos direcionamos por meio de Jesus.
E a oração da religião nova é a do Pai Nosso, certo? Que nós falaremos no final do catecismo. E agora vamos falar sobre essa lei do Evangelho. Nossa, não tô fechando os outros aqui, tá ficando uma bagunça. Pelo menos na minha cabeça. Vamos lá, continuando aqui. A lei do Evangelho. O Evangelho, em sua etimologia, é uma boa notícia. Eu falei aqui, né? Eu só adiantei, na verdade. E como toda notícia, ela carrega também a opção de decidir o que fazer com aquela informação. No caso do Evangelho, há apenas dois caminhos. Ou nós procuramos a salvação, ou nós procuramos a perdição. Então, por exemplo, eu estou gravando no dia que o Silvio Santos morreu. E deixo aqui também a minha homenagem a ele, esse grande comunicador que é. Estou gravando no mesmo dia que ele faleceu. É uma notícia. Algumas pessoas podem fazer piadas, podem fazer homenagens, outras podem fazer homenagens, outras podem se entristecer profundamente. Cada um vai agir de uma forma. Quando nós ouvimos o Evangelho, nós temos só dois caminhos. Ou a salvação, ou a perdição. Também, o Evangelho nos convida à prática das palavras do Senhor. Ou seja, ele nos convida a imitar Jesus Cristo. Que é a forma como nós somos salvos. A forma como nós somos salvos é imitar Jesus Cristo. O Evangelho se apoia no Novo Testamento, no novo mandamento de Jesus. Quais são o novo mandamento? Nos amarmos uns aos outros como ele nos amou. Este é o novo mandamento. Nós devemos nos amar como ele nos amou e amar o Pai, né? E apresenta também a regra de ouro, que está em Mateus 7,12. Tudo quanto quiserdes que os homens vos façam, fazei-lhe de igual modo, vós também, pois nisso consiste a lei e os profetas. Certo? E aí nós temos esse ensinamento que é de Jesus. O resumo do Evangelho, então é esse 1970 aqui, ó. Certo? Esse parágrafo 1970, ele vai resumir o Evangelho. Só existem dois caminhos: imitar Jesus, amar uns aos outros como ele nos amou, e aí lembrar o que Jesus fez por nós. É uma boa reflexão. E apresentar também a regra de ouro. E nós temos também os ensinamentos apostólicos, certo? Aí nós temos a moral apostólica. Complementa o sermão do Senhor com ensinamentos práticos. Então os apóstolos, eles vão apresentar a sua moral, que não é diferente da moral de Cristo, mas ela vai dar forma prática. Dar forma prática, coisas práticas. Olha, comer o pão, né? Jesus falou: quem não comer o meu pão, quem não comer o meu corpo, não beber o meu sangue, não entrará no reino de Deus. E aí os apóstolos que vão falar como é que será feita essa distribuição do corpo e do sangue de Jesus. E enfatiza as virtudes e todas as outras coisas, né? Eu estou dando o exemplo da Eucaristia, mas todas as outras coisas. Enfatiza as virtudes que brotam da fé em Cristo. Então ela vai enfatizar. Ela vai só iluminar aquilo que Cristo fez sobre o Antigo Testamento. Os apóstolos vão iluminar sobre Jesus. Os apóstolos são essa luz que ilumina Jesus e mostra Jesus. Jesus é o centro ainda da Igreja Católica e continuará sendo e será para todos sempre. E é iluminado por essa luz, pela fé dos apóstolos. A caridade é o principal dom do Espírito Santo e deve ser a base das ações. Essa moral apostólica, ela nos incentiva a alegria na esperança, paciência na tribulação, perseverança na oração e ajuda aos necessitados e hospitalizados. E também uma hospitalidade, também receber bem as outras pessoas. Então, alegria, paciência, perseverança, ajuda, hospitalidade. São esses os 5 elementos do Megazord da moral apostólica. Alegria, paciência, perseverança, ajuda e hospitalidade. Certo? Ajuda também a discernir em casos de consciência. Então, a moral dos apóstolos, ou seja, a igreja, ela vai auxiliar na análise de dilemas éticos. Pode ou não pode fazer inseminação artificial, inseminação in vitro,
Pode ser ou pode, não pode, eutanásia. Jesus falou sobre isso? Não. Na época de Jesus não existia, a ciência não estava avançada o suficiente, mas Jesus vai falar isso através dos seus apóstolos, através da igreja. A relação com Cristo e com a igreja é fundamental para a tomada dessas decisões. Quais são as 4 leis que são uma só? Então, existem 4 leis que são uma só. A lei do amor, da graça, da liberdade e da amizade e filiação, ou filiação. Certo? A lei do amor se baseia no amor infundido pelo Espírito Santo e não no medo. Então, como nós baseamos a nossa vida? Através do amor. Também a lei da graça, a lei nova, concede força através da fé e dos sacramentos para agirmos com amor. Lembra que eu falei que graça é essa força que vem sobre nós, que vem de dentro de nós, para que nós possamos praticar a lei? A lei da liberdade, a lei nova, nos liberta de rituais e nos impulsiona à caridade espontânea. Então é uma liberdade espontânea, de forma eu viver a liberdade, eu viver a lei de forma livre, impulsionado pela caridade e não de uma forma presa, engessada e escrava. Eu não sou escravo, mas eu sou livre. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. A lei da amizade e filiação, a lei nova, nós estamos finalizando, já tem quase 1 hora de aula, mais de 1 hora de aula, né? A lei da amizade e filiação. A lei nova nos torna amigos de Cristo e filhos e herdeiros. Então nós somos chamados não somente filhos, mas amigos de Deus. Em Cristo nós somos filhos e amigos de Deus. Amigos de Cristo, filhos de Deus. Amigos de Cristo, filhos de Deus. É esse sempre o movimento. Buscar ser amigo de Cristo. Quem busca ser amigo de Cristo é filho de Deus. Quem busca ser filho de Deus é amigo de Cristo. Quem ama o Pai ama o Filho. Quem ama o Filho ama o Pai. Certo? É esse amor, amizade, filiação, filho que ama. E quais são os conselhos evangélicos? Que não é porque está no final da aula que não é importante, mas é muito importante. Certo? A lei nova e a caridade. A lei nova, além de preceitos, oferece conselhos evangélicos para alcançar a perfeição da vida cristã. Preceitos significam que visam remover tudo o que contradiz a caridade e conselhos que eliminam obstáculos à expansão da caridade. Então existem esses conselhos, esses preceitos que nos ajudam a viver a caridade. Expressam a plenitude da caridade buscando sempre amar mais, revelam o dinamismo da caridade e exigem prontidão espiritual. Exigem que o homem esteja pronto a estar falando com Deus, a viver a caridade. A perfeição da lei nova reside no amor a Deus e ao próximo. Então, ser perfeito nessa lei é viver o amor a Deus e ao próximo. Esses conselhos indicam caminho e meios mais adequados para o amor, de acordo com a vocação do indivíduo. Então, cada indivíduo vai viver esses conselhos evangélicos, vai viver esses conselhos evangélicos conforme a sua vocação. Um casal é diferente de um religioso, que é diferente de um padre, que é diferente de um solteiro, e assim por diante. E as diversidades de carismas. Então existem vários carismas, várias vocações. Por isso nós precisamos, cada um, ser adequado. Quem vai adequar isso? É o Espírito Santo. O Espírito Santo que vai adequar no coração da pessoa aquilo que ela vai viver em relação aos conselhos evangélicos. Quais são os conselhos evangélicos? Porque eu estou falando tanto desses conselhos evangélicos. São os conselhos evangélicos, deixa eu colocar aqui, são castidade, pobreza e obediência. Então são esses 3 os conselhos evangélicos. Por que conselhos evangélicos? Por que são chamados assim? Na verdade, por que são esses? São esses porque eles vão de encontro, e a palavra é essa mesmo, eles vão de encontro
Eles vão de encontro. Tô pausando demais, né? Desculpa, gente. Eles vão de encontro com aqueles. Com aqueles. Os desejos, as tentações do homem. Do ter, do poder, do prazer. Prazer para a castidade. O ter, o possuir para a pobreza. E o poder para a obediência. A obediência trabalha o poder, luta contra o poder, a pobreza luta contra o possuir e a castidade luta contra o prazer. Certo? Em resumo, a lei nova com os preceitos, os conselhos evangélicos, como caminhos mais diretos e adequados, exigem discernimento e adaptação vocacional. Há diversos carismas, enriquece a igreja e permite cada um contribua com seus dons únicos para a comunidade. Para terminar, São Francisco de Sales vai dizer assim: Deus não quer que cada um observe todos os conselhos, mas somente os que são convenientes, segundo a diversidade das pessoas, dos tempos, das ocasiões, das forças, consoante a caridade o requer. Pois é ela a caridade, que, como rainha de todas as virtudes, de todos os mandamentos, de todos os conselhos, em suma, de todas as leis e de todas as ações cristãs, lhes dá a todos e a todas o lugar, a ordem, o tempo e o valor. Então, a caridade é essa rainha que governa todas as virtudes, que governa-nos na lei, que governa dizer o que eu vou viver e o que eu não vou viver. Certo? Esses conselhos não são, não quer dizer que todos o observem. Então, não é quer dizer que uma pessoa vai viver a pobreza, mas ela vai viver a pobreza no seu estilo, do jeito que ela pode viver. Né? Ela pode ser um milionário, mas ela vai viver a pobreza. Mas ela é apegada ao dinheiro mesmo? Se ela perder tudo, e tudo que ela tem, ela empreende para fazer o bem? Ela empreende, né? Tem uma parte de uma música que eu canto, que é minha, que eu compus, ela diz assim, ó: Deus, pois agrada a Deus pois agrada a Deus aquele que dá sem se importar com o valor. Ou seja, não é aquela pessoa que dá um presente e fala assim: nossa, esse presente é tão caro que eu dei para ele. Esse aqui que eu dei para Deus é tão valioso para mim. Não, Deus não se agrada com isso. Deus se agrada com aquela pessoa que dá porque ela quer dar. Porque Deus é mais importante para ela. Então é isso. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com outras pessoas. E nós vamos deixar aqui uma palavra para você colocar como comentário. Caridade. Não, caridade não, perdão. Rainha. Porque as pessoas vão ver a gente comentando, vai achar que é Nossa Senhora. Mas não é a nossa. A rainha das virtudes é a caridade. Que nada mais é do que o próprio Deus. O próprio Deus que se deu totalmente à Virgem Maria. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tudo por Jesus e nada sem Maria. Fiquemos selados na proteção do Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe muito a sua vida. Obrigado por estar até aqui.